Em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, verso número 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da sua família, e da terra do seu pai, e vá a uma terra que te mostrarei. Versículo 4, Gênesis 12, verso 4. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pai, nos abençoa aqui nessa ministração, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos auxilie, nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus começa a fazer a constituição do seu povo, do povo de Israel, aqui nesse texto que a gente acabou de ler, em Gênesis, no capítulo número 12, quando ele traz então essa palavra para Abrão, que depois vai se tornar Abraão. Eu vou só falar Abraão para ficar mais fácil, tá bom, gente? Mas aqui está falando com Abrão, lá na frente o nome dele vai se tornar Abraão, mas eu vou ficar falando Abraão para ficar mais didático aqui a nossa ilustração. Então aqui começa todo o processo da constituição do povo de Deus. Deus fala com ele para ele sair da terra dele, do meio dos parentes dele, e ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. E no verso 4 diz que Abraão partiu como Deus havia instruído a ele, segundo a sua palavra. Agora, Deus falou para Abraão: sai, fala comigo, sai. Aí ele falou para Abraão: olha, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele então obedece essa ordem de Deus, e então ele sai. Agora eu queria fazer uma pergunta para você: qual a diferença entre sair e qual a diferença entre tirar? Existe uma... Deus tirou Abraão ou Deus pediu para ele sair? Deus falou para ele sair. Então, sair é uma ordem para alguém executar. Tirar é ação executada por alguém. Deus tira Abraão ou Deus manda Abraão sair? Deus manda Abraão sair. Então tem uma diferença entre sair e tirar. Sair é uma ação ativa, o autor que faz. Tirar é uma ação passiva. O objeto da ação não age, mas recebe a ação feita por outro. Sair é uma ação ativa. Eu vou sair da igreja agora. Você levanta e vai embora. Eu vou tirar você da igreja agora. Aí eu junto em você. Você está aí, eu arranco você daqui. E põe-se lá fora. Os dois ficaram fora, mas um saiu e o outro foi tirado. Agora abre comigo Êxodo capítulo 3, verso 7. Gênesis, depois a gente volta aqui, mas vai lá comigo em Êxodo capítulo 3, verso 7. Então o Senhor disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei o quanto eles têm sofrido, por isso decidi libertá-los,
do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil e uma terra espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os têm tratado cruelmente. Agora, pois, Deus está falando com Moisés, eu envio a Faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você, este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Te faço uma pergunta, qual a diferença entre Abraão e o povo que saiu do Egito? Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Deus fala para Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Eu vou falando aqui e o Senhor vai ministrando no seu coração. E aí Deus está dizendo, olha, o que está acontecendo com o povo no Egito nesse momento? Eles estão escravos, numa terra que não é deles, numa cultura que não é deles, numa língua que não é a deles, sofrendo. E Deus viu o sofrimento do seu povo. E o Senhor decidiu levantar Moisés, para que então Moisés tirasse o povo do Egito e colocasse o povo em Canaã, na terra prometida, a terra que foi prometida lá atrás para Abraão. E aí então Moisés se levanta. Então Moisés começa todo aquele processo de tirar o povo do Egito, aquele processo de pragas, né? Aquela história toda que você conhece, Páscoa e tudo mais. Então ele vai tirar o povo do Egito. E o povo então sai, né? Passa o Mar Vermelho e vida que segue. A diferença entre Abraão e o povo do Egito é uma. Um saiu, o outro foi tirado. Um saiu, o outro foi tirado. Agora, o que nós aprendemos com o que saiu, com aquele que foi tirado? O que saiu entrou no seu destino, o que foi tirado morreu no caminho para o seu destino. O que saiu entrou no seu destino, o que foi tirado morreu no caminho para o destino. Abre comigo agora aí, Êxodo capítulo 15, verso 22. Abre um pouquinho para frente aí, Êxodo 15, verso 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Fala comigo, 3 dias. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas, porque as águas eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Então, gente, tem 10 pragas, tem aquela situação toda. Eles atravessam o mar e começam a andar no deserto na direção de Canaã, da terra prometida, do lugar da bênção. 3 dias depois, eles estão andando, não tem água, e eles começam a reclamar para Moisés. Nós vamos, e agora? Não tem água. E aí, se a gente for um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 16, no verso 1 ao 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Fala comigo, 15 dias.
No deserto, toda a comunidade de Israel começou a reclamar com Moisés e Arão, dizendo aos israelitas: quem dera a mão do Senhor não nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome toda a multidão. 3 dias depois que eles são tirados do Egito, reclama de água. 15 dias depois que eles são tirados do Egito, reclamam de fome e começam a expor o que está no coração deles. Olha, era melhor a gente ter ficado no Egito e morrido lá, porque lá tinha pão, lá tinha água, lá tinha comida. Irmãos, o interessante é que quando Deus fala para Abraão, ele fala: sai da sua terra, fala comigo, terra, e dos seus parentes. Quem decide sair, decide trocar de ambientes. Quem é tirado leva o ambiente antigo junto com ele. Quem decide sair, troca de ambiente. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra e do meio do ambiente que você está, porque agora eu tenho uma terra nova para você, agora eu tenho coisas novas para você, e agora você tem que viver no novo ambiente para que você acesse essas novas coisas. Quem sai, troca o ambiente. Quem é tirado, leva o ambiente. Eu não estou no Egito, mas eu carrego a mentalidade da escravidão comigo, e agora que eu estou indo na direção de algo novo, algo velho está na minha mente, e eu começo a reclamar: mas eu estou aqui, mas não tem água, eu estou aqui, não tem comida, eu estou aqui, agora era melhor a gente ter ficado lá. Eu fui tirado, o ambiente ruim continua comigo, a mentalidade escrava continua comigo. Mas Abraão não. Abraão deixou para trás o velho ambiente. Então quem sai, muda os ambientes. Quem é tirado, leva o ambiente dentro de si. Um pouquinho para frente, Números 14. Abre comigo ali, Números 14. Irmão, vai pegando o que Deus está ministrando no seu coração, que daqui a pouco eu quero fazer uma oração. Como que Deus ministrou no meu coração essa mensagem? Como que eu fui pensando nas atitudes que eu tive na minha vida e Deus foi falando: era por isso. Números 14, a partir do versículo 1 ao versículo 4. Naquela noite, Números capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Aqui na minha Bíblia tem um ponto de exclamação, ou seja, uma afirmação com muita ênfase, com muita força. Quem dera a gente tivesse ficado no Egito. Porque o Senhor está trazendo a gente para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um outro líder, um outro chefe, não para conduzir a gente para o destino, mas vamos voltar para o Egito. Muda ambiente para acessar coisas novas, porque se você vai com o ambiente antigo, se você vai com a mentalidade da escravidão, você pode morrer no meio do caminho. E não só morrer no meio do caminho, você pode trazer gente que vai morrer no meio do caminho e ainda vai querer te matar também, para você não chegar lá. Se levantaram contra Moisés. Não era melhor a gente ter ficado lá? Não era melhor a gente ter ficado no Egito? Não era melhor a gente ter ficado lá na nossa velha vida? Vamos eleger um outro líder, vamos deixar esse Moisés, vamos arrumar outra pessoa, não para levar a gente para um novo ambiente, mas para levar de volta para a escravidão. Que coisa horrível. Nós, como os pastores, quantas vezes queremos tirar pessoas do Egito, mas estamos com essas pessoas morrendo pelo caminho e ainda tentando nos matar. Quantas pessoas você ajudou e você fala assim: pô, cara, ajudei o cara pra caramba, fiz tudo por ele, e no final ele não me agradeceu e ainda saiu falando mal de mim. Quem já passou por isso aí? Caramba, fiz de tudo por ele,
abençoei a vida dele e no final ele não me agradeceu, foi embora, ainda falou mal de mim. Está escrito na Bíblia. Começaram a reclamar contra Moisés, a murmurar contra Moisés e dizendo, vamos levantar um outro. Você acha aqui, irmãos, que eles vão levantar outro e falar, nossa, nós queremos levantar uma outra pessoa aqui? Falou Moisés, Moisés, isso é uma benção, tá? Eles iam levantar outro para quê? Foi, cara, você vai nos levar de volta? Porque esse Moisés aí, que furada, ficar escutando o pastor, que furada que nós vamos entrar. Vocês acham que ele ia falar bem de Moisés? Ele ia falar mal de Moisés. Quantas pessoas, meu irmão, nós carregamos na nossa vida, tirando pessoas, carregando pessoas às vezes por anos, e no final, ficamos falando sozinhos, e as pessoas estão falando mal da gente. Mas eu entendi, Deus falou, porque elas não saíram, você tirou elas. Eu falei, Jesus, mas eu não podia ter tirado. Eu falei, você podia, mas em algum momento elas teriam que decidir ter saído e não serem tiradas todos os dias. Quem é tirado traz o ambiente antigo junto, nunca deixa a mentalidade escrava, nunca deixa a mentalidade da escravidão e não tem a visão da terra prometida na frente. Quem sai, Abraão não saiu para lugar algum, ele saiu para uma terra que Deus ia mostrar, a terra da promessa, a terra prometida. Por isso ele saiu para algo que Deus tinha separado para ele. Então, meu irmão, eu não sei se você está aqui na igreja ou vivendo a vida sendo arrastado, rebocado. Mas tem que tomar uma decisão. E o interessante é que quando Deus falou com Abraão, Deus falou com ele o seguinte, ó, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A ordem foi clara, ele partiu, só que ele levou uma parentela junto. Quem foi? Ló. Um sobrinho, não sei se ele ficou com dó, né, porque os pais tinham morrido e eu vou cuidar desse sobrinho. E aí eles começam a andar juntos, só que chegou num determinado ponto que os pastores de Ló começaram a implicar com os pastores de Abraão. E aí, Abraão chegou para Ló e falou, não tem condição mais a gente andar sozinho, está dando confusão isso aqui. É como se fosse, Deus falou comigo sair sozinho, eu trouxe você, arrumei um rolo danado, agora nós vamos separar. Para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o que o Ló fez? Ah, irmão, eu preciso ensinar, não dá nesse culto, mas eu preciso ensinar para você a cultura da honra. Você precisa aprender a cultura da honra. O Abraão, quando vai levar Ló, Abraão é um pai, Abraão é um cuidador, Abraão abençoa Ló. Tanto é que Ló, por que está dando a confusão entre um e outro? Porque os pastores, os bens de ambos cresceram muito e está dando uma confusão. E aí Abraão fala, meu filho, agora vamos ter que separar. Aí o que Ló fez? Aprenda, irmão, cultura da honra. Mas Ló não teve cultura da honra. Ló olhou para os lados, deixa eu ver o lugar que é melhor para mim ficar. Para mim ou para eu? Agora eu fiquei na dúvida. Para eu ficar. Para mim no final da frase, né? Siga o Instagram da Cíntia Chagas lá para você aprender essas coisas, tá bom? Deixa eu olhar o lugar que é melhor para eu estar. E ele olhou e viu as campinas de Sodoma e Gomorra, lugares bonitos, muito pasto, muito lugar verde. Falou, cara, é um lugar bom para eu estar e para que o meu rebanho esteja aí. Ele então decide ir para lá e depois dá uma confusão danada para lá. E quem vai salvar o Ló ainda é o Abraão. Abraão não falou, senhor tio, vou falar um negócio para o senhor me trouxe aqui, o senhor me abençoou tanto. O que fica bom para o senhor? Ele não, vou olhar o que é bom para mim. Porque o Ló foi tirado, ele não saiu. E quem é tirado leva a mentalidade errada junto com ele.
Uma jornada de mudança indica uma decisão de mudança do coração. Tem que ser do seu coração. Cada um é responsável por sua mudança, por sua vida e por suas escolhas. Uma jornada de mudança. É jornada porque não é um dia, porque não é um culto e não é uma oração, é uma jornada. Aí eu fiquei pensando naquele texto, mas eu tenho que sair, mas a Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí eu fiquei pensando, mas se eu tenho que sair, mas a Bíblia está falando que eu fui transportado, aí eu fiquei pensando no transporte. Fiquei pensando em pegar um avião. Quem já andou de avião aqui? Quem nunca andou de avião aqui? Quem tem um sonho de andar de avião aqui? Quando você vai no aeroporto, tem, por exemplo, nós aqui em Itajubá, vamos pegar um voo lá em Guarulhos. Primeiro você tem que pegar o carro e ir até Guarulhos. 3 horas, né, Trinca? Para chegar lá em Guarulhos. Dependendo da hora do voo, você tem que ir um dia antes, dormir no hotel, para você levantar, se você não gosta de viajar de madrugada, para você pegar um transfer lá e ir para o aeroporto e pegar o avião. Chega no aeroporto, você vai fazer o check-in, que é despachar suas malas, o pessoal lá emitir a sua passagem, você já comprou na internet, na agência, vai emitir a sua passagem, se você vai fazer um voo internacional, vai conferir passaporte, visto e tudo mais. Aí você vai fazer o check-in, despachar a passagem, se a bagagem estiver muito pesada, você tem que pagar a diferença, enfim, tem um procedimento ali. Depois do check-in, você vai entrar na sala de embarque. Aí você entra lá nas roletas, lá a passagem hoje tem um QR Code, aí abre a roleta, você entra. Depois que você entra ali, você tem que passar no raio-x. Tem que passar no raio-x. E eu descobri um negócio legal, Trinco, que eu tenho um cartão, talvez você tenha também. Lá tem umas salinhas do lado do embarque, lá em Guarulhos eu vi, que você chega com o cartão, você se apresenta o cartão, e o cara te deixa entrar, e você passa no raio-x na frente de todo mundo, e ainda fica numa salinha esperando aí. Você não precisa ficar naquele filão, sabe? É separado. Vai pegando as dicas aí, irmão. Mas o que acontece? Depois que você passa no raio-x, aí você entra lá no embarque, onde tem os vidros lá, que você vê os aviões já. E aí tem os portões aonde será o embarque. E aí ele fala, portão, né, lá na sua passagem tem o portão 8, embarque a partir de tal hora. E eles avisam lá, o portão 26, embarque para Guarulhos, para Porto Seguro. Aí você vai lá, entra na fila, tem as filas separadinhas, você entra no avião. Entra no avião, todo mundo ajeita a mala, senta, daqui a pouco as aeromoças vão lá na frente e começa, né, o avião vai decolar e começa lá a fazer lá, bota a máscara e não sei o que, a instrução toda, e daqui a pouco o voo vem, e daqui a pouco começa a vir a Coca-Cola, vem o cafezinho, vem a bolachinha, não é não? Depende do voo que você está no Gardenia é uma coisa, você tá... Ah, meu Deus. Mas voltando aqui, aí eu fiquei pensando no transporte, aí Deus foi falando, tá vendo? Até para ser transportado tem que ter um monte de ações antes do transporte. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, antes do transporte, teve que ter uma ação sua e minha, dizendo, eu digo sim para a cruz, eu digo sim para Jesus, eu digo sim para este caminho. Jesus não pega você lá e transporta sem você dizer sim, sem você falar eu desejo, sem você falar eu quero. Porque Ele não tira ninguém de lugar nenhum. Eu estava hoje de manhã, né, na nossa devocional, dizendo, João Apocalipse 3, verso 20, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está dizendo, ó, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio. Aí li também João 10, 27, que diz,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que interessante os dois textos, tanto de João quanto de Apocalipse. Em Apocalipse ele fala, eu bato na porta. Então eu bato na porta, alguém ouve eu bater na porta e abre a porta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e quando elas ouvem a minha voz, me seguem. E aí eu lembro de Mateus capítulo 7 que diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O que eu estou dizendo aqui? Jesus pode bater na porta, você pode escutar o toque, mas você pode não abrir a porta. O bom pastor é Cristo. Você pode ouvir a voz, mas ele fala, não basta ouvir a voz, não basta ouvir o toque na porta, tem que abrir a porta. E não basta ovelha ouvir a voz, tem que seguir a Jesus. Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não ficam paradas, elas decidem me seguir, elas decidem abrir a porta. Elas decidem sair para uma outra vida que o Senhor tem preparado para elas. Nós desejamos e somos orientados e falamos para que o nosso coração seja um coração quebrantado. Nós oramos, pensamos, falamos, desejamos, nós pregamos aqui para que você e eu possamos ir para um outro nível de vida, para que a gente possa passar de fase, para que o nosso casamento seja do casamento ruim que está e ir para um bom casamento. Se o meu casamento está bom, ir para um ótimo casamento. Se o meu casamento está um ótimo, eu seja um abençoado para abençoar outros casais. Nosso desejo é que cada um de vocês e que eu também, a gente cresça, a gente rompa, a gente vá para outros lugares, novos ambientes e a gente desfrute de coisas que Deus tem preparado para mim e para você em nome de Jesus. Quando eu estou falando aqui de cultura de honra, quando eu estou falando aqui de generosidade, quando eu estou falando aqui de projetos sociais, quando eu estou falando aqui de ampliar a igreja, eu estou falando, gente, nós precisamos nos preparar para um outro tempo de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, pregar o evangelho a toda criatura. Mas para que a gente faça isso, a gente tem que tomar uma decisão. Você não pode ser tirado. Se eu tirar você, vamos irmão, e eu tiro você daqui a pouco lá na frente, você sai mal agradecido, está falando mal. Ou você não persevera, ou você desiste no meio do caminho, mas se você decidir sair, você fala, pastor, conta comigo. Nós vamos impactar essa cidade. Conta comigo, eu vou impactar minha família. Minha esposa vai conhecer um homem que ela nunca conheceu. Os meus filhos vão conhecer um pai que ele nunca conheceu. Em nome de Jesus, vão impactar. A Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. E a luz não foi feita para ficar debaixo da cama. Ela foi feita para ficar por cima, para iluminar aqueles que olharem para ela. Eu vou ser essa luz, eu vou ser o sal da terra. Você pode dizer um amém comigo, mas isso é uma decisão. Para mim passar de fase, é o que Deus fez com Abraão. Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela. E, gente, que coisa mais gostosa que ficar no lugar que você nasceu. Eu sou de Itajubá, nascido e criado em Itajubá. Trabalhei na Caixa muitos anos. Em alguns momentos da minha vida, eles queriam que eu fosse para Brasília. O máximo que eu fui mais longe foi Cambuí. E quando eu fiquei em Cambuí 5 meses, eu falei, cara, eu não quero mais, eu quero voltar. Eu não quero, minha esposa ficou aqui, os meus filhos aqui em Itajubá, a igreja está aqui, os irmãos estão aqui, o supermercado Alvorada está aqui. A mineira está aqui, Ricardo, eu tenho prestação para pagar lá ainda. Que é coisa mais gostosa que ficar na cidade que você mora, trabalhando com as pessoas que você ama, que isso? Só que ficando no lugar que ele estava, com o meio dos parentes dele, não tinha um povo sendo gerado
Deus estava lá na frente gerando um povo, ele contou com Abraão e falou: sai da sua terra, sai da sua zona de conforto, sai do lugar da mesmice, sai do lugar da mediocridade, porque eu tenho um povo para constituir, eu estou chamando você, sai daí, porque algo eu vou fazer através da sua vida. Deus fala com Abraão, Deus fala comigo, Deus fala com você que essa manhã, sai desse lugar, porque Deus tem algo para fazer e Ele conta com você. Mas você tem que sair, porque eu não vou te tirar. Mas eu tenho que orientar você. Sai daí, meu irmão. Né, a gente está aqui fazendo devocional, fazendo discipulado, cheio de projetos. Mas o meu coração está: Senhor, inflama o coração dos teus filhos. Pastor, mas eu não tenho condição. Não é sobre condição, é sobre sair. O cara abandonou a família, deixou tudo para trás, para algo que Deus havia chamado. Não é sobre condição, é sobre sair. A mediocridade bate às nossas portas todos os dias. Olha o que Deus foi falando comigo. Fomos formados em ambientes que nos mostraram a escassez. Fomos formados em ambientes que nos mostraram a falta. Fomos formados em ambientes que nos mostraram a desgraça. Mas Deus nos chamou para outro lugar, o lugar da sua presença, onde não teremos falta de nada, onde estaremos plenamente satisfeitos. Mas precisamos ouvir sua voz e ser guiados por ela. Sabe por que muitos de nós ficamos presos no mesmo lugar a vida inteira? Fomos criados na mediocridade. A maioria de nós aqui veio de um lar escasso, passamos muita falta. A maioria de nós veio de um lar disfuncional, não tivemos a presença do pai, não tivemos a presença da mãe, não tivemos alguém falando: vai meu filho, eu acredito em você. A maioria de nós viveu sozinho. A maioria de nós passou por abuso na infância, sexual, emocional, físico, apanhamos. A maioria de nós veio de famílias que de geração em geração foram do mesmo jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. A maioria de nós, e eu fiquei pensando, eu fui criado assim. Meu pai, um homem abençoado, mas o meu pai, se o mundo acabar 7 dias depois, ia dar conta que o mundo acabou. De tão passivo que o meu pai era, e eu fui criado nesse ambiente, sem iniciativa. Eu fui criado no ambiente do divórcio, onde houve o divórcio, e instalou em mim um sentimento de inadequação terrível. E você também. Não, pastor, foi criado num bom ambiente, mas você tem as suas dores, você tem as suas limitações. Você foi criado num bom ambiente, mas aí de repente você chegou em algum lugar que alguém foi mais firme com você no trabalho. Ou você chegou numa escola que a professora foi mais firme com você. E aquilo marcou sua vida, você falou: nunca mais. Nunca mais. Você foi fazer um trabalho lá na frente, e aí os colegas riram de você. Você fala: nunca mais eu falo com ninguém. Nunca mais eu ouso falar com ninguém. E você se fechou, e Deus está falando: sai da sua terra, da sua parentela, sai das suas dores, sai desse lugar, porque eu tenho um povo, eu tenho algo para fazer, e Ele está chamando você. Ai, pastor, mas não precisa. Pois é. Mas tá bom do jeito que eu estou aqui mesmo. Pois é, continue aí. Mas existe um povo. Porque Deus chamou Abraão para quê, gente? Para criar um povo. Para criar um povo, gente. O povo de Deus chamou esse homem. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre o seu coração. Sabe por que Deus está nos chamando? Para um povo. Para famílias que eram para ser destruídas, mas serão restauradas porque alguém se levantou. Fala: perto de mim ninguém vai se separar. Sabe por que Deus está nos chamando? Chamando você, porque existe um povo, existem famílias, existem pessoas que precisarão ser curadas, precisarão encontrar o Evangelho. E sabe quem que Ele está chamando? Você e eu aqui, em nome de Jesus. Não é simplesmente você performar na vida, não, agora minha vida melhorou, sabe porque eu fui na igreja, eu estava lá, eu não tinha nada, agora eu tenho um carro, eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma moto, eu tenho um sítio. Não é para isso não. Embora você possa ter,
Eu não era nada, mas Deus me chamou, eu tenho um carro, transporto pessoas para a igreja. Eu não tinha nada, agora Deus me chamou, tem um sítio, glória a Deus, mas o sítio lá a gente faz canjiquinha, a gente faz feijoada no frio, e eu levo as pessoas lá. Eu não tinha nada, mas agora eu ganho um bom salário, sabe por quê? Porque quando tem as coisas na igreja, eu sou o primeiro a ofertar, eu sou o primeiro a dizimar, porque tem pessoas lá que precisam, que são abençoadas pelo trabalho da igreja. Para isso que Deus te chamou. Porque existe um povo que precisa de você, que precisa do seu talento, que precisa do seu coração. Sabe o que eu falei aqui, gente, de projeto social? Eu não consigo dar aula de karatê, de jiu-jitsu, de judô. E eu não sou faixa nada, eu sou faixa nuvem. Golpeado na lua, eu não sei. Mas Deus te chamou, de repente, para isso. O Raul está aqui, ele é professor de educação física. Está treinando eu com a Tati, primeira semana que ele foi lá em casa. Eu não sei se ele estava com algum problema comigo, meu irmão, mas 30 minutos de aula, irmão, eu saí destruído daquela aula. Mas ele sabe qual o peso que eu consegui suportar, a posição da mão, o jeito do pé, os aparelhos ali, ele manja de tudo. Quem sabe Deus chamou ele para treinar a gente. A Fabiane faz unha. Quem é a outra colega da Thaisa que estava aqui que faz unha também? Como é que é o seu nome, meu irmão? Esqueci, perdão. A Thalita faz unha. Chama eu para fazer unha. Eu não faço unha. Quem sabe Deus chamou vocês para tocar em mãos. Que não vão ficar bonitas só na unha, mas serão curadas porque vocês falarão do amor de Deus. Ai, pastor, mas eu não sei nada, não é por saber, Deus está te chamando, sai. O Bruno canta aqui, que é uma benção. Quem gosta do Bruno? E fala amém, irmãos. O Bruno é uma benção que canta aqui, toca um violão, tem uma voz. À toa. Quem sabe Deus está chamando. Vamos fazer um curso aqui. Vamos ensinar a gente a ser um adorador também. E tantos outros exemplos que eu podia dar aqui. A Elaine, a cabeleireira top 10, lá um negócio lá no salão dela, o mínimo é R$500. Tô brincando, gente. Vem, Clésio. Sabe fazer coisas extraordinárias. Eu posso citar aqui um por um, aqui, conhecendo um pouquinho de cada um tem alguma coisa. Talvez você não sabe falar, talvez você não sabe tocar violão, talvez você não é um atleta, talvez você não é um cabeleireiro, mas você tem uma presença. Você gosta de ajudar. O pastor não gosta de aparecer, mas eu gosto de ajudar. Você sabe cozinhar. Igual fui outro dia lá na casa do Ricardo, o Washington fez uma canjiquinha. Eu nunca comi uma canjiquinha tão gostosa na minha vida. Que canjiquinha maravilhosa. Que bênção. Eu não sei o que Deus tem no seu coração. Eu só sei que existe um povo que precisa fazer a unha, que precisa melhorar a saúde, que precisa de comer canjiquinha, que precisa lutar judô. Jiu-jitsu. O que é, irmão? É jiu-jitsu, judô, karatê, jiu-jitsu. Capoeira, que eu não sei o que é. Existe um povo que vai ser tocado por aquilo que você tem no seu coração. Mas Deus está chamando. Sai da sua terra, da zona de conforto. Sai dos ambientes que está impedindo você de crescer. E vem para uma terra que eu vou te mostrar. E volto a repetir. O que saiu entrou no destino. O que foi tirado morreu no meio do caminho para o destino. Então eu quero chegar lá. Eu quero fazer a minha vida valer a pena e que você faça a sua também valer a pena. Mas você tem que sair. Muitos são tirados. Eu fiquei pensando, realmente, muitos são tirados. Muitos são rebocados. E a pessoa vem, eu estou indo por causa da minha mulher. Eu estou indo por causa... Mas em algum momento, essa pessoa vai ter que decidir fazer aquilo. Que só ela pode fazer. E Deus trabalha extraordinariamente assim. E só para a gente encerrar, Adão e Eva estavam no jardim.
E quando o diabo foi falar com Adão e Eva, não tinha pecado. Eles tinham completo acesso a Deus. Eu fiquei pensando, Senhor, mas por que o Senhor não entrou no meio e falou para... Porque hoje a gente, né, o cara está endemoniado, você fala, sai em nome de Jesus. O inferno, o diabo estava num lugar onde não tinha nem pecado ainda. E ele não entrou na frente da Eva. Ele não entrou na frente do diabo. E falou, para com isso, diabo, sai para lá, sai! Ele tinha dado uma ordem, comam de tudo. Mas dessa árvore não comam, essa é a minha ordem. Eu estou dando uma opção para vocês decidirem, não comam. A partir da ordem, é com você. Deus está chamando hoje, sai. Se você vai sair, está na sua mão. Vamos ficar de pé. Como pessoa, decida sair da vida medíocre. Como igreja, decidimos sair da igreja medíocre. Como pai, decidimos sair da paternidade medíocre. Como mãe, sairmos da maternidade medíocre. Como profissionais, sair do profissionalismo medíocre. Mas como filhos de Deus, decidimos sair para aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu estou junto com você aqui nessa manhã, porque o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu quero convidar você nessa manhã, que decide sair para alguma coisa. Que você vem no altar e fala, Senhor, eu estou saindo hoje. Não para viver mais essa vida medíocre que eu estou vivendo. Não para viver mais esse evangelho religioso que eu estou vivendo. Mas eu decido, mediante a sua palavra, sair, porque eu sei que tem um povo, porque eu sei que tem um povo, é o nome que nós damos para propósito. E o Senhor vai fazer algo na minha vida. Se você decide sair, vem no altar que nós vamos estar orando, em nome de Jesus.